Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então, nesse vídeo, né, da escola, Jesus está falando sobre a divina vontade se apoiar na criatura. A divina vontade se apoia no ato da criatura e desenrola a vida da divina, a vida dela. A divina vontade se desenvolve na vida da criatura. Então, ela se apoia para fazer, por exemplo, ela quer, quando, por exemplo, uma situação de uma correção de alguém. Você vai ser a boca para corrigir a pessoa? É assim, é simples, né, de entender. Deus quer corrigir alguém, colocar ordem numa situação. Você vai ser a boca de Deus. Deus tem um apoio. Ele quer corrigir. A divina vontade quer ordenar. E você vai ser um instrumento de Deus para corrigir. Por exemplo, um filho, né? Um filho. Uma correção com o filho. Ele vai ser corrigido através de você. Você que vai falar, vai conversar com o filho, vai falar que está errado, vai explicar, vai corrigir, vai castigar, o que tiver que fazer. Não depender só de Deus, né? Porque como que Deus corrige? Através de cruzes, de decepção que a pessoa tem. Se ela está no caminho errado, vai ter consequência. A pessoa está andando no caminho errado, vai ter consequência para ela poder voltar. Só que se Deus tem almas na terra que vivem na divina vontade, ele tem esse apoio, ele tem uma boca na terra para falar. Ele tem boca, ele tem mãos para agir. Ele vai agir através das nossas mãos, ele vai falar através da nossa boca. Ele vai pensar através da nossa mente. E quanto mais influência você tem na vida da pessoa, né, por exemplo, no caso de uma correção ou de uma situação, quanto mais influência você tem no ambiente, né, mais a divina vontade pode agir, te usar para agir. Por exemplo, imagina uma situação, né, um sacerdote que é muito influente na rede social, por exemplo, ele tem como alcançar, para a divina vontade ser conhecida, por exemplo, ele tem como alcançar muita gente. Então, quanto que ele vai poder fazer, né? Quanto que a divina vontade vai poder usar dele para se fazer conhecer no meio das criaturas. E aí é o que foi falado nesse vídeo, né? O que falou muito. Deus usar os nossos atos como apoio para a vontade dele ser conhecida. É o que gente, é o que Deus mais quer. É o que Deus mais quer. É a vontade dele ser conhecida. Ela já está, o livro do céu já foi escrito. O terceiro Fiat já aconteceu, mas as criaturas não sabem. Como Jesus falou no trecho esses dias, né? Que a Luísa falou, mas a divina vontade, ela reina no meio das criaturas. Aí ele foi explicar a comparação com a vida dele, né? Com a vinda dele. Ele, quando aconteceu a concepção no início, só a Nossa Senhora sabia, nem São José não sabia. Mas aos poucos, todo mundo foi sabendo que o Messias já estava na Terra, o Salvador já estava na Terra. Então, o que está acontecendo agora? A divina vontade já está no meio das criaturas, mas ela é desconhecida. Ela não é conhecida, e o que mais Deus quer é que a vontade dele seja conhecida para ser amada. Então, a gente ser um apoio de Deus para isso acontecer, para a vontade dele ser conhecida. Isso que ele falou muito, frisou muito essa parte, né? A gente trabalhar, dar a nossa vontade, a nossa liberdade e todo o nosso ser entregue para a vontade de Deus ser conhecida.
E tudo que você faz, você pensa, você tá com isso assim em mente. É a vontade de Deus. O que ele mais quer, gente, é que a vontade dele seja conhecida. Se ele tá vivendo em você, ele fala lá de ansiedade. Se ele tá vivendo em você, você vai sentir essa ansiedade. É ele vivendo em você. Então, como que vai separar? Se vocês dois têm a mesma vontade. E a vontade dele, o que ele mais quer, ele fala isso em vários trechos, vários. O que ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. Então, você e ele têm a mesma vontade. Então, a sua também vai ser isso. Mas não é, como foi falado, não é ficar só rezando. Eu quero, Senhor, eu quero muito o seu reino. Então faz, então trabalha. Então seja um apoio, mas um apoio, ser um apoio é um ato real e concreto, não é só ficar rezando, pedindo, falando, divina vontade, reina na minha vontade, é atos concretos. Como assim atos concretos? É falar da divina vontade, como fala no YouTube, a gente tem aqui no grupo. Os áudios que são colocados aqui pode virar vídeo, fazer vídeo dos áudios que a gente coloca aqui, fazer vídeo, colocar no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, então assim, é uma coisa concreta, falado mesmo. E como foi falado, né, várias formas, como colocar no Instagram, no TikTok, colocar comentários do livro do céu nos vídeos do YouTube. Tem um monte de coisa para fazer, se a gente quer, né, como foi falado, se tem amor pela divina vontade, se tem realmente fusão com a vontade divina, a sua vontade ser a mesma de Deus, você vai ter a mesma ânsia dele de fazer a vontade dele ser conhecida, porque a sua vontade e a dele é a mesma. Então você não vai medir esforço, sacrifício, até material, para poder a vontade divina ser conhecida. Você não vai pensar duas vezes, tá precisando pagar o site, toma aqui, Senhor, Nossa Senhora Maria, tem que pagar, vamos pagar. Vamos pagar o site, vamos pagar o cara lá para arrumar o site, vamos pagar, porque é para a divina vontade ser conhecida. E eu acho interessante, né, o que foi falado. Tudo que a gente faz é para você ter mais tempo, para dar mais atenção para o livro do céu e para a divina vontade. Tudo, tudo. Então, assim, se você, por exemplo, corrige seu filho, seu esposo está totalmente desordenado e você tem que conversar com ele, corrigir alguma situação, é para você ficar tudo bem assim, tranquilo, para você ter a sua atenção totalmente na divina vontade, no que Deus quer, no que Deus, para Deus, sabe, você ficar mais com ele. Então, assim, para você ter mais tempo para ele, para você ficar com ele, para você, é muita coisa para entender do livro do céu, muita coisa. E a divina vontade tem ânsia de falar, de falar dela. Então, se você tiver muito problema na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, você não vai ter tempo para ouvir o que Jesus está falando, para ele desabafar com você, para você ter tempo para ficar com ele, para falar com ele, para entender o que ele está falando, os problemas dele, sabe? Se você tiver tanto problema, sua vida estiver tão desordenada, você vai ficar no meio desses problemas, dessa confusão, e não vai conseguir ouvir o que Deus está falando, das coisas dele, da vontade dele, do reino, das almas. Então a gente ordena a nossa vida na divina vontade, um filho da divina vontade ordena a vida para, tipo assim, vamos corrigir aqui a situação para eu poder ficar com a cabeça vazia, com a cabeça em paz. Porque se você ficar perturbado, você não vai conseguir ler o livro do céu, você não vai conseguir fazer meditação, você vai ficar assim, tão atormentado no meio desses problemas. É por Deus que eu corrijo as situações. Então, por exemplo, aqui no meu trabalho, meu Deus do céu, que confusão que é. E aí, tudo que Jesus me pediu para corrigir, para fazer, e falar, e fazer, e corrigir, é para eu ficar mais tranquila, para Ele, para eu ter mais tempo para Ele, minha cabeça ficar mais focada nas coisas espirituais, e não ficar tão assim, envolvida com problemas humanos, porque é humano, problema humano. Ah, não, mas é você lidar com as almas, conversar com as pessoas. Gente, é Deus que é a divina vontade que mais importa, é o reino da divina vontade.
é a santificação das almas, é o reino no meio das criaturas. É a gente entender tudo que Deus está falando. Eu nem terminei de ler o livro do céu ainda. Eu estou no volume 19. Então, se eu ficar cheia de coisa aqui no meu trabalho, de problema, eu não tenho tempo para... Às vezes tem tanta coisa para fazer, tanta confusão, que eu não consigo ouvir nada, assim. Eu não consigo ficar trabalhando, assim, e ouvindo as coisas. Porque às vezes é tanta gente trazendo tanto problema para mim. Então, o que Jesus faz através de mim, tudo que ele faz para eu corrigir as situações é para tudo ficar, tipo assim, tranquilo. Tranquilo. Então, assim, tudo pensando na divina vontade de ser conhecida. Tudo que a gente faz é pensando na divina vontade de ser conhecida. Vai colocar ordem lá no seu trabalho, porque você está muito atarefada, assim, assoberbada de coisa que não tá. Vai para casa, ainda não tem como, não tem pessoas para te ajudar. Você tem muito serviço, não tem pessoas para te ajudar, as pessoas estão tudo desordenadas, tudo fazendo as coisas errado, e você não consegue, tem tanta gente para você cuidar. Aqui é a situação, eu tenho muita gente para cuidar, muita gente na minha equipe, e o povo tudo desordenado, e aí os trabalhos assim das equipes meio... eu sobrecarregado de um monte de coisa, e as outras pessoas lá das outras equipes mais ou menos assim, tranquilo. Aí eu fui falar para corrigir essa situação. E corrigiu. Corrigiu, só que a gente está no meio da transição, ainda tem muita coisa para resolver, mas eu já vejo lá na frente, Jesus, ó, daqui mês que vem, quando virar a chave da mudança, que teve uma mudança estrutural assim incrível, que Jesus usou minha boca para falar o que tinha que mudar, que já estava vivendo uma injustiça que há anos que estava injusto a situação aqui. De uma equipe ficar muito sobrecarregada e as outras nem tanto. Anos desse jeito. E aí eu dei o grito, tá errado, não tem que ficar desse jeito, tem que mudar. Não é justo desse jeito. Se ficar assim, eu vou sair. Eu não vou ficar aqui, não tem condição de ficar aqui, porque senão eu ia ficar só trabalhando, dia e noite. E a cabeça cheia de coisa. Aí mudou, agora do jeito que vai ficar, eu vou ter 4 pessoas para me ajudar, assim que... Meu Deus, que alívio que vai ser. E já tô... Nossa! Mas para que isso? Não é tudo o que aconteceu, tudo que Jesus me usou para fazer, não foi para ordenar as pessoas, assim, só assim, para ordenar as pessoas, para ninguém ficar vivendo essa injustiça, assim, sabe, coisas humanas. Não foi com um fim humano, isso que ele tá falando. Não foi com um fim humano. Não, é um fim divino. É um motivo, meu Deus, mais importante de todos, divino. É o interesse de Deus que uma alma que quer entender a vontade divina e falar da divina vontade, é o que ele falou. O que você quer? Eu faço tudo. E ele faz mesmo. Ele faz mesmo. Você quer ficar mais tranquilo? Para falar da divina vontade, para entender a divina vontade, para entender a minha vontade, para entender o que é a santidade divina, ele faz. Menino, você tem que ver o que ele faz. Quando a pessoa fala, eu quero entender essa santidade, e realmente você quer, não é só uma intenção, realmente você quer fazer, quer entender a santidade divina e quer fazer ela conhecida, e você faz o que tiver que fazer para a vontade divina ser conhecida, e ele vê atitudes, ele faz. Ele move céus e terras. Vocês não têm noção das coisas que ele fez aqui, do meu trabalho. Meu Deus, eu fico assim, eu olho e fico pensando, meu Deus, é sofrimento? É sofrimento. Eu sofro assim, por causa da transição que está acontecendo. Meu Deus, o povo, vocês não têm noção da resistência das pessoas à mudança. E aí eu tenho que ficar fazendo a gestão desses conflitos dos que acontecendo lá na minha equipe. Vocês não têm noção do tanto que o povo dá birra. Porque como mudou algumas coisas, às vezes algumas pessoas têm que mudar de lugar. E eles brigam por causa de mudar de lugar. Mas eu ofereço tudo, Senhor, todo esse sofrimento que eu estou passando é para a sua vontade ser conhecida. Eu não me importo de ter que trabalhar, de ter que ser um apoio para poder acontecer uma mudança, para poder acontecer uma correção.
tremenda, assim, em várias situações de uma vez, em várias situações. Eu não me importo de ser esse apoio para acontecer essas mudanças estruturais no ambiente. E tudo isso é para a sua vontade ser conhecida. Tudo isso não tem fins humanos, isso que eu estou fazendo, que é Deus que está fazendo. Não é eu que estou fazendo, é Deus através de mim. Mas eu não me importo de sofrer, porque o instrumento sofre, né? Ele te usa como apoio, e aí você sofre, mas é ele que está sofrendo também, é ele que está sofrendo, e ele é a sua força. Só que você tem que enfrentar as pessoas, né? Você tem que enfrentar a situação, você está na terra. Então, assim, eu tenho que enfrentar. Eu falei, eu tenho que enfrentar, mas é ele que em mim me dá força para poder enfrentar tudo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de colocar minha cara assim, tipo assim, de ir trabalhar, sabe? Eu não tenho medo de ir trabalhar, de fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que é Deus que está fazendo. E Ele é Deus. E Ele é meu Pai, Ele é tudo, Ele é o Criador. É a vontade dele que está em mim agindo. Então eu não tenho medo, eu não fico assim, não, mas eu não vou falar isso porque vai acontecer isso e aquilo outro. Se eu fazer isso, se eu fizer isso, e as pessoas souberem que foi por causa de mim, por causa do que eu falei, que foi eu que briguei para essa mudança acontecer, e as pessoas não querem mudar, e aí se as pessoas souberem que foi eu vou ficar numa situação difícil. Eu não penso em nada disso. Se alguém me perguntar, Michele, a ideia foi sua? Foi minha. Não foi minha, né? Foi de Deus, mas tem que falar que foi minha, né? Foi eu. Foi eu que falei com ele para mudar tudo. Foi eu que fui lá, conversei e falei que estava errado. Foi eu mesmo. Até foi eu, foi um instrumento. Se uma pessoa assim, eu falei com. Teve um colega meu que perguntou: Michelle, essas mudanças, tudo que está acontecendo, um monte de coisa. Foi você que falou para mudar? E eu falei: foi. Deus é que. E ele é uma pessoa que eu falo de Deus para ele. Eu falo: foi eu mesmo. Tava injusto. Tava muito injusto. E ele realmente. Ele concorda, mas ele falou, não, eu concordo, realmente tinha que mudar, vai ficar muito melhor. Mas assim, você não tem que ter medo. Um exemplo, gente, hoje mesmo eu vivi um exemplo desse que a gente tem, as pessoas têm medo de trabalhar, né, de fazer o que é certo fazer. Porque fica pensando um monte de coisa. Tinha uma menina que tava assim, tinha um conflito, e eu falei com meu colega, fulano, a gente tem que pensar direito na hora de conversar com as pessoas, porque essa menina, ela tá fazendo tempestade no copo d'água. Ela tá fazendo tempestade no copo d'água. E você foi falar com ela e você meio que passou a mão na cabeça dela. Você vê que isso aqui é uma tempestade no copo d'água que ela tá fazendo, ela tá cheia de dodóizinho. Aí eu falei assim, a gente tem que pensar direito, tem que ser, isso aqui que você fez foi meio estranho. Você tá dando corda pra ela? Demais, ela tá muito dodói. E aí ele falou assim, não, Michelle, não concordo com você, não, ela tem razão, e eu não posso. Aí ele no fundo ele foi falar, não, eu não posso falar muito desse jeito com ela, porque tudo ela formaliza, tudo ela denuncia, tudo não sei o quê. Tá, entendi. Entendi. Então, tipo assim, a pessoa não corrige, não fala o que é certo por causa de medo de sofrer as consequências. Porque a gente sofre, né? Algumas consequências, mas assim, pode acontecer, não sei o quê. Aí você deixa de fazer o que é certo para evitar sofrimento. Foi isso que eu entendi que ele falou. Você deixa de fazer o que é certo para evitar sofrimento, evitar conflito, evitar sofrimento. Mas se a gente não fala a verdade, as coisas ficam tudo desordenadas. Aí, então assim, o que foi falado, né? Tudo que você faz, por exemplo, com o marido, né? Às vezes seu marido, às vezes o esposo ele tá muito desordenado, ele não quer nem que você reze. Aí ele, tipo assim, você corrige as situações na sua casa para você ter tempo para Deus. Você deixa a sua casa limpa, você deixa a comida feita, para ninguém ficar falando assim, agora ela fica lá estudando o livro do céu e nós tá passando fome. E a gente tá aqui passando fome. Minha esposa não tem mais tempo para mim, não fica comigo, só fica. Se você começar a desordenar, assim, você só quer ficar no livro do céu o dia todo e não faz a comida, não arruma a casa, não fica com seu esposo.
ele vai dar um problema, né? Vai dar um problema. Então, assim, até isso a gente fica. A gente. Você pensa em Deus o tempo todo, em tudo. Você coloca Deus, o motivo é Deus de tudo. O tempo todo o motivo é Deus. Eu vou ficar com meu esposo tranquilo por amor a Deus. Por amor a Deus. Para ele ver que. Aí o esposo ele vê a sua mudança, vê que você tá colada com Deus o tempo todo, mas que só trouxe, tipo assim, só ficou tudo bem, não trouxe nenhum prejuízo para ele ter que ficar reclamando, sabe? Não, ele só tem que agradecer. Ele só tem que agradecer porque você agora é de Deus. Ele só tem que agradecer. Não que você vai ficar lambendo ele, tipo assim, né? Aí você vai deixar de dar atenção para Deus para ficar com ele o tempo todo também, que aí ele pode abusar, né? Porque ele pode abusar e querer ficar só grudado com você o dia inteiro e você não ter tempo nem para ouvir nada. Porque aí ele vê você ouvindo alguma coisa e já briga e você fala, tá, então eu não posso ter conflito. Não é assim, né? Então tem que ter Deus, né, te instruindo para você entender como lidar. Mas aí, como foi já falado, Jesus já falou várias vezes, se você não sabe, pergunta. Se você não está sabendo lidar com alguma situação na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, pergunta. Pergunta para Jesus, pergunta para quem já está vivendo na divina vontade há mais tempo. Pede ajuda, né? Às vezes a gente não sabe mesmo, mas pede ajuda. Não fica vivendo a situação na desordem. A gente não ficar vivendo na desordem e não falar. E não falar, porque é muito sério, né? Porque a divina vontade, os atos têm que ser constantes. Constantes, contínuos, que é o que ele falou, uma das coisas que ele falou. Se for, se for, se não for contínuo, não é um ato divino, porque assim, o sol brilha todo dia, nasce todo dia. Deus não deixa de, a criação tá aí como exemplo de que Deus é constante, fiel, imutável. Então assim, a gente vai ser a mesma coisa. Aí quando a gente corrige também as pessoas, né? Às vezes você corrige um filho, como foi dado o exemplo do filho. Você corrige um filho, porque a divina vontade quer reinar na vida de todo mundo, né? Todo mundo tá incluso na conta. Então se seu filho tá no pecado, então você vai corrigir para ele fazer a vontade de Deus, para ele, não que você vai obrigar ele a ler o livro do céu e viver a santidade divina, mas viver ordenado em direção a Deus. Viver uma vida ordenada com Deus, né? Então é para isso que a gente corrige, não é para ter um filho bonitinho, para você ficar mostrando para as pessoas que seu filho é obediente. Não é para isso, não é com esse fim que você corrige seu filho. Né? Às vezes é bom, né, a gente receber um elogio, às vezes as pessoas vivem para isso. Tem gente que vive para isso, quer o filho ordenado, bonitinho, para ser elogiado pelas pessoas, e as pessoas elogiam, falam, nossa, que bonito seu filho. Eu que educo ele desse jeito. Não, eu educo meu filho para Deus, para ele viver na ordem. Até esse final de semana uma menina falou, eu nem percebi, eu tava numa festinha, numa confraternização com meu filho, com meus filhos e meu esposo. Aí a gente tinha que ir mais cedo embora para poder eles ir na catequese. E meu filho, e eles estavam brincando num parquinho de areia, eles não queriam ir embora. Imagina isso, brincando num parquinho de areia, lá uma chácara, um lugar, e eles estavam lá se divertindo. E eu fiquei até assim, meu Deus, eu vou levar, mas eu tenho que levar. Aí eu falei assim, filho, você vai almoçar, a gente vai almoçar pra você já arrumar pra gente ir, pra gente ir. Você não vai almoçar pra gente ir. Aí na hora ele respondeu, tudo bem, mamãe. Então, assim, tudo bem, mamãe. Aí a menina falou, as mulheres ficou assim, nossa, meu Deus, pra mim foi tão normal que ele falou, mas elas ficaram assim, esbabacadas. Como que ele é assim, tão assim bonitinho, tipo assim. Aí eu não fico querendo que meu filho seja bonitinho desse jeito, que concorde com o que eu falo.
que seja obediente só para eu ficar bonita, para as pessoas ficarem me elogiando. Não, Deus é mais, misericórdia. Mas eu tô pensando aqui, né? Tem gente que então quer ter o filho ordenado, o filho obediente, não por amor a Deus. Tem isso. Não por amor a Deus, mas por uma satisfação pessoal, né? É muito bom um filho obediente. Ter um marido ordenado, ter uma pessoa ordenada por uma satisfação pessoal sua, por uma que é muito mais fácil, né, conviver com uma pessoa ordenada. Mas na divina vontade não tem isso. Tudo que você faz, tudo é por amor a Deus, é Ele fazendo em você e é por amor a Deus, é para a divina vontade reinar. Se você ordena tudo o seu dia, cada detalhe do seu dia, é para você ter mais tempo para a divina vontade, para falar da divina vontade, para fazer ela ser conhecida. Como assim, meu Deus? Assim, por exemplo, eu tenho os horários assim no meu dia que eu posso, que eu tô disponível para meditar, que eu tenho como fazer uma meditação, uma partilha. Então eu não vou colocar outra coisa no lugar desse horário. Por exemplo, meu horário de almoço. Meu horário de almoço é o horário que eu vou tirar para meditar, para fazer as partilhas. Aí eu já fiquei pensando, meu carro estava imundo, sujo, muito sujo. E eu, meu Deus, mas se eu deixar meu carro para lavar, eu não vou ter o carro na hora do almoço para ir para poder meditar. O que é que eu faço, meu Deus? E agora? Eu fiquei pensando nesse Senhor, me ajuda a fazer, a planejar o que eu quero estar disposta, né, disponível para fazer o que é para meditar, fazer o tema. Aí ele colocou no meu coração, deixa o carro lá perto do seu trabalho, lá no cara lá da frente, que fica lavando. Mas aí o cara, na hora que aí eu deixei aqui, e ele falou assim, eu não consegui entregar seu carro meio-dia. Eu falei, mas me dá a chave aí que eu vou pro carro. Na hora do almoço, me dá a chave aí, mais tarde você me entrega, para eu poder fazer. Então você fica pensando assim, sempre Deus tem que ver no nosso coração essa disposição, mas real, assim, uma coisa real. Se eu ficar assim, não tem problema não, eu vou deixar meu carro lavando, não tem problema, sabe, assim, no fundo eu não ter essa ânsia, esse desejo, esse amor por fazer a vontade divina ser conhecida. E é isso, e ele vê assim nas atitudes assim simples, que tudo que você faz é pensando nisso, você não esquece, você não esquece de jeito nenhum desse desejo de Deus, essa ânsia que ele falou, ânsia. Como foi falado, a gente tem que prestar muita atenção na palavra, no significado que ele falou. Ânsia, ansiedade, anseio para que venha o reino, que a divina vontade seja conhecida. Se isso não tocar seu coração e você mover do lugar para fazer esse ato, meu Deus do céu. Eu não consigo entender, assim. Não consigo entender. Se a gente ouve Deus falando, eu quero, e Ele fala muitas vezes, quase todo trecho Ele fala que a vontade dele seja conhecida. Então, minha filha, fique atenta, que é a maior coisa, é tudo. Então, aí se a gente não ordenar a nossa vida toda, e não só o nosso dia, mas a nossa vida toda, se a gente não tá nem aí, hoje não vai dar, eu faço amanhã. Hoje não vai dar, e você não se move para poder fazer isso acontecer, né? Não faz o que é necessário, não move-se. Porque se eu falar assim, por exemplo, eu vou ter que lavar meu carro, não tem jeito, ajeitar esse carro insuportável, eu vou ter que lavar, não importa. Então não tem jeito de eu fazer a meditação hoje, já que falar assim, não tem jeito, porque meu carro vai estar lavando e não sei o quê. Aí de manhã, hoje eu voltei a fazer exercício, tem que fazer alguma coisinha assim, uma caminhada, andar de bicicleta, que eu tô ficando doente por causa disso, tanto sedentarismo. Não, de manhã eu não posso fazer nada, então eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tô ficando doente, não sei o quê, então de manhã não dá pra fazer nada, não dá pra ouvir nada. Então a gente ficar dando muita atenção pra essas coisas, não é que você vai deixar de fazer. Aí eu fiz, só que eu acordei mais cedo. Eu acordei mais cedo, Senhor, eu vou acordar às 5:30 da manhã. O Senhor me ajuda, Pai. Ele é o Criador, gente. Ele me dá força para acordar. Ele é o Criador. Como que eu não vou acreditar que isso é possível? Claro que é possível. Eu dormi muito bem à noite.
E é tão incrível que eu falo, Senhor, eu quero acordar, eu quero, para poder dar tempo de fazer tudo. Eu quero, quando dá, tipo, eu coloco o relógio para despertar, não fica assim, então se Deus quiser que a vontade dele seja conhecida, ele que me acorde, se é realmente a vontade dele, é o interesse dele, ele que me acorde. Meu Deus, Senhor, vou colocar o celular para despertar e eu vou colocar lá longe de mim, porque eu não confio em mim mesma. Na hora que eu tô com sono, eu não confio em mim, então eu vou colocar o celular para despertar, 5h30, mas vai ser lá no banheiro, que eu vou colocar ele longe de mim, para eu poder levantar da cama mesmo. Mas ele é tão maravilhoso que antes do celular despertar eu acordo. Tem uma coisa impressionante, eu já tô acordada. Tipo, ele me acorda uns 3 minutinhos antes assim, eu acordo e já tô disposta. E aí eu. Claro que às vezes a gente tá querendo ficar mais um pouco, mas é a vontade, gente. É o amor. O que move a gente é o amor. E se ele vê, é o que foi falado, não sei se foi nesse vídeo, que se ele vê que a gente, foi mesmo, foi nesse vídeo, se ele vê que a gente não quer, que a gente tá meio assim disposto, e é um pecado muito grave. Então, diminui o amor, e aí você acaba deixando de lado, e vivendo na santidade humana, ou na vontade humana, porque se você tá lendo o livro do céu, e não está se movendo a fazer o que Deus quer, a ser um apoio para Deus, é um ato muito grave. A gente tá lendo, tá ouvindo, tá entendendo, tá estudando e ficar só lendo, só estudando, não fazer o que tem que ser feito, é um ato muito grave. É muito grave, é uma ofensa muito grave. Se você lê, sabe e não vive, não faz o sacrifício para viver tudo, para ser esse apoio. Então é como se ele te esfriasse, né? Pra você, sabe? Aí acaba que você sai. Por amor ele faz isso. Ele ama tanto que tudo ele faz é por amor, né? Ele ama tanto. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Porque se a gente ficar com isso em mente, o que vai acontecer? Eu tenho que então, se eu estou vendo uma pessoa numa situação desordenada, eu vou corrigir, eu vou cuidar para poder ela não ofender mais a Deus, para ela se salvar. Aí a gente vai ficar o tempo todo cuidando das almas, cuidando das coisas para as almas se salvar. Entenderam? Que a gente vai... Mas, Michele, mas tem tudo a ver salvar as almas. É o que Jesus fala, não é salvador de ninguém. O que mais importa para Deus é a vontade dele ser conhecida. É a vontade dele reinar. E para ela reinar, ela tem que ser conhecida. E a gente é usado como apoio para isso acontecer. Entendeu? Então, assim, se a gente ficar muito preocupado em salvar as almas, gente, é muito sério, né? Porque é uma coisa santa, santíssima. Tá preocupado com a salvação das almas, tá preocupado com a pessoa voltar para Deus, assim, para se salvar. Isso é uma coisa muito santa. Mas e a vontade de Deus ser conhecida? Porque aí você fica só pensando nisso, preocupado com isso. Ocupar sua mente com esse pensamento, ainda mais com as pessoas da sua família, pessoas próximas de você. Igual eu aqui, meu Deus, eu convivo com muita gente. Se eu ficar preocupada com isso, se eu ficar pensando nisso, eu vou estar ocupando a minha mente com esse pensamento, com essa preocupação. E qual que é a preocupação de Deus? Qual que é o anseio de Deus? Mas não é isso, ele não quer. Ele quer, mas não é o que ele mais quer. Qual que é o que ele mais quer? A vontade dele ser conhecido. O livro do céu está aí conhecido? Tem gente falando do livro do céu? Pouca gente. Então qual que é o mais importante? Que ele tem anseio. Ele fala que tem anseio. O que ele fala que tem anseio? Para a vontade dele ser conhecida. Se você procurar a palavra seja conhecida, lá no livro do céu você vai achar 1 milhão de vezes ele falando isso, exagero, 1 milhão, mas você vai achar muitas vezes ele falando, minha vontade seja conhecida, seja conhecida, seja conhecida. Então se eu ficar aqui preocupada, vendo a situação da pessoa, desordem para todo lado, e eu ficar preocupada em salvar as almas, em converter as pessoas para Deus, tipo assim, eu vou acabar me distraindo com isso. Eu vou acabar me envolvendo tanto com as pessoas e Deus vai ficar de lado.
E o interesse maior dele vai ficar de lado, que é a vontade dele ser conhecida. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai deixar as pessoas de lado totalmente. Não, gente, é só tô falando assim, que você não fica atrás disso, você não fica envolvida com isso o tempo todo. É só quando tem oportunidade, quando Deus te manda alguma situação, né? Até na sua casa, você não fica o tempo todo pensando nisso, preocupada com isso, com a salvação das pessoas. Só quando Deus te manda uma situação que você tem que falar, e aí você vai por ele, com ele, nele, com a vontade dele. Entendeu? Você não dá uma respiração sem só pensando no que ele quer.